Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Nós estamos durante todas as ceias desse ano não, mas os últimos 6 meses falando sobre o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens sobre o Espírito Santo. E eu quero falar sobre a unção de Deus, a unção do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, primeiro o livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 10. É um texto bem conhecido, o capítulo 16 e o capítulo 17 de Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 10. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-los e fê-los entrar. E era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência, boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga comigo, se apoderou de Davi. Faça melhor, diga, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Voltou a Ramá. Irmãos, preste bastante atenção nessa analogia que eu vou criar aqui. Não importa, quantos tem carro aqui? Deixa eu ver, tem um carro, amém. Não importa o carro que você tem, ele pode ser 0 quilômetro, ou seu carro ele pode ser usado. O seu carro pode ser um carro antigo, ou um carro moderno. O seu carro pode ser elegante, pode ser esportivo. O seu carro ele pode ser econômico, gastador, pode ser nacional, importado. O seu carro pode ser movido à base de gasolina, de álcool, etanol, de GNV e até mesmo elétrico. Não importa de que forma seja o seu carro, todos os veículos, todos os carros precisam de óleo para funcionar. E a mesma coisa é conosco, cristãos. Você pode ser um cristão antigo ou um cristão moderno. Você pode ser um cristão elegante e você pode ser um cristão esportivo. Você pode ser um cristão italiano de rodeio. Você pode ser um alemão de Pomerode ou de Timbó. Enfim, não importa nada disso. Você pode ser um cristão tradicional de usos e costumes, como também você pode ser um renovado. Você pode ser um membro dessa igreja, ou hoje é a primeira vez sendo cristão, ou um pastor, um obreiro ou um líder. Não importa, todo cristão precisa de óleo para funcionar. Precisa de azeite para continuar correndo. Todo cristão precisa de unção para ser funcional. Um carro sem óleo nunca vai chegar ao seu destino. Um cristão sem unção, um cristão sem azeite, um cristão sem a presença do Espírito Santo, ele não vai chegar ao seu destino. Se não tiver a presença do Espírito Santo, não chega ao seu propósito. Guarde isso. O que é mais perigoso em um carro sem óleo é que ele corre o risco de fundir o motor. O que é fundir o motor? É derreter o bloco do motor e ele fundir-se. E um cristão, maior risco que ele corre sem ter azeite é que seu coração também derreta, é que seu coração também se funda. O óleo, o azeite, a unção não pode ser opcional na vida de um cristão. O azeite, ele não é opcional na vida de um líder, de um pastor, de um cristão. Não, o azeite ele tem que ser obrigatório. A unção tem que ser obrigatória na nossa vida. Nós precisamos ser intencionais na unção. Nós precisamos da unção. Diga, eu preciso da unção.
Com essa vontade, eu não sei se você está precisando. Diga, eu preciso da unção. Zacarias, o profeta, ele diz o que no capítulo 4, versículo 6? Não é por força, não é pelo poder, é pela unção, é pelo Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu e você como cristãos precisamos da unção de Deus para fazer a obra de Deus. Eu e você precisamos da unção do Senhor para fazer a obra do Senhor. Eu já falei aqui nas ceias que nós tivemos anteriormente, mas a repetição ela é sempre pedagógica. O óleo, a unção, o óleo na Bíblia ele representa a unção. E uma pessoa ungida simboliza ou nos fala de uma pessoa empoderada pelo Espírito Santo. Davi recebeu a unção, ele foi ungido, e a Bíblia diz que o Espírito se apoderou de Davi. Davi não recebeu poder, Davi foi empoderado, ou seja, Davi recebeu grande poder. O texto é claro, a partir daquele dia, Davi foi empoderado, não só naquele dia, mas Davi a partir daquele dia foi empoderado. A partir daquele momento, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. E a minha oração nessa noite, e eu declaro sobre a tua vida, que a partir dessa noite, a tua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Uma pessoa, quando recebe a unção de Deus, quando é ungido por Deus, a partir daquele momento, ele passa a ter capacidades que a sua inteligência não teria condições de realizar. Quando uma pessoa é ungida, as tarefas que ele executa vão muito além da sua habilidade, vão muito além da sua experiência. Por exemplo, o rei Davi foi o maior rei da história de Israel. Até hoje o rei Davi ele é honrado entre os judeus, e não é por causa da sua inteligência, não é por causa da sua habilidade, do seu talento. Davi é reconhecido não pela sua experiência, mas por causa da unção do Senhor que estava na vida de Davi. Até hoje, se você quiser chegar em Israel e ganhar um abraço de um judeu, é só você falar bem do rei Davi para ele, porque eles têm o rei Davi até hoje como o seu grande rei. Outros reis passaram e deixaram um legado de história. Salomão, por exemplo, construiu o templo que Davi não construiu. Davi queria construir e Deus disse: não, na tua mão tem muito sangue, vamos deixar para o teu filho fazer isso. E logo em seguida, no reinado de Salomão, filho de Davi, ele constrói o templo. É lembrado pelo templo? Mas não é lembrado com tanto respeito, tanta honra e tanto carinho como o rei Davi. Por quê? Porque Davi tinha a unção de Deus sobre a sua vida. Ei, o que vai fazer a diferença na tua vida não é somente os teus estudos, a tua capacidade, os teus diplomas, os teus talentos, não é só isso. O que vai fazer a diferença na minha e na tua vida é a presença do Espírito Santo, é a unção de Deus na tua vida em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? A unção do Espírito Santo abre portas que o seu carisma nunca vai abrir. E por mais carismático que você seja, por mais bacana que você seja, mas é a unção de Deus que vai te dar acessos que o teu carisma não vai te dar. A unção do Espírito Santo é que vai trazer resultados que o seu esforço somente não vai poder te dar. Você pode ser o melhor vendedor do mundo e sair de manhã para vender e dizer: eu sou bom, eu vendo, hoje eu vou arrebentar. É legal ter o pensamento positivo, mas você vai arrebentar com certeza se você fizer uma oração e dizer: Espírito Santo, eu vou sair para vender hoje, e eu dependo da tua presença, eu dependo da tua unção, para que haja resultado na minha vida. A unção de Deus, a unção do Espírito Santo é que vai te levar a lugares que o teu talento nunca vai te levar. A unção do Espírito Santo vai te levar a lugares que você nunca chegaria se não o tivesse. E tem mais, a unção do Espírito Santo não é só para o dia de culto. Ai, que culto, aleluia, glória a Deus, eu chorei tanto no culto, recebi uma unção, tá aí segunda-feira. Tem gente que acha erroneamente que a unção está nas manifestações.
Alguém caiu, caiu na unção. Sim, caiu na unção. Ele orou em outras línguas, orou na unção. Amém, orou na unção. Ele girou, ele pulou, ele plantou bananeira, ele é pentecostal. Amém. Eu também sou pentecostal. Eu também creio no poder do Espírito Santo dessa forma. Mas sabe o que é unção? É a capacitação dada por Deus ao homem para que ele execute alguma coisa. Se ele cair aqui hoje, na unção de Deus, só que isso aqui não mudar a vida dele na segunda-feira, não foi unção, foi emoção, foi euforia emocional. Então o que acontece? Nós não podemos julgar, porque se eu julgar alguém e dizer, isso aí não é unção, eu posso estar dizendo que não é Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito de Deus, isso não tem perdão. Então quando eu vejo uma manifestação, amém, que seja de Deus, Deus abençoe, mas o fruto vai dizer se aquilo que ela recebeu naquele dia foi a unção ou foi somente um sensacionalismo. A unção está muito além disso. A unção de Deus me capacita. A unção de Deus não é só para um culto. A unção de Deus é para onde eu estiver. Eu e você precisamos da unção do Espírito Santo de segunda a segunda. Eu e você precisamos da unção do Espírito Santo de janeiro a janeiro. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, nós precisamos. Irmãos, olha aqui para mim. Nós precisamos da unção do Espírito Santo para conduzir o nosso casamento. Quem te aguentaria se não fosse a unção do Espírito Santo? Quem aguentaria a tua esposa? Ei, minha filha, tu acha que o teu marido te aguentaria se não fosse a unção do Espírito Santo? Não precisa nem responder, o teu sorriso já me respondeu. É só o Espírito Santo, irmãos. É só o Espírito Santo. Quando dizia assim, pastor, meu marido, só Jesus na causa. Verdade. É só a unção do Espírito Santo. Pastor, minha mulher, só Jesus na causa. Exatamente. Só a unção do Espírito Santo para nos fazer suportar o insuportável, amar o inamável. Só o Espírito Santo que nos convence a perdoar o imperdoável. É só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que nos ajuda a criar os nossos filhos. Hoje ao meio-dia, depois do meio-dia a gente almoçou, e terminando de almoçar eu disse para minha esposa, hoje eu vou descansar um pouco, eu vou dormir um pouquinho à tarde, nos domingos de ceia eu faço isso, e meu filho sabe disso, e a minha esposa também sabe disso. Então o que acontece? Silêncio absoluto dentro de casa, por causa da unção do Espírito Santo. Então eu fui dormir, eu deitei um pouquinho, fechei os olhos, e meu filho parecia uma matraca, puxou a mãe, falava, não é? Falou, mas ele fala, meu filho fala muito, então ele está com um brinquedo, ele fala, ele imagina, e eu incentivo ele, porque um dos maiores poderes que Deus deixou para o ser humano é o poder da imaginação. Infelizmente muitos perderam, mas a Bíblia diz, como você imagina na sua alma, assim você vai ser. Então eu incentivo meu filho a imaginar mesmo. Enfim, e ele falando, e eu não consegui dormir, eu fechei os olhos, descansei os olhos só, e fiquei ali na cama, e a minha esposa entrou na pilha dele, e aí ela dizia assim, filho, não fala muito, o pai está dormindo, e ele dizia, eu vou falar assim, eu falo ou não falo, mãe? E ainda ele dizia, né? Eu falo ou não falo, mãe? A mãe dizia, não, filho, não fala, o pai está descansando, eu vou falar assim. E a minha esposa implicando com ele, os dois se implicando, coisa de mãe e filho, né? Não sei se acontece na sua casa, mas lá em casa é assim, os dois são implicantes, mas saudavelmente. E aí depois, mais tarde, aí quando eu levantei, fui tomar um banho, e aí então eu falei assim, aí a minha esposa perguntou, você conseguiu dormir, amor? Eu disse, não, amor, não consegui dormir, com vocês dois não tem condições. Aí ela disse assim, é que o Rafinha disse, não, amor, você não tem que nem entrar na dele, quando ele disse que ele vai falar, deixa ele falar, não fala porque piora. Aí ele veio perto assim, ele olhou para ela e disse assim, você falou para ele, mãe? Aí eu falei, não, filho, não foi a mãe, o pai não estava dormindo, o pai estava com os olhos só fechados, mas o pai ouviu tudo que você falou. Aí ele ficou me olhando, aí ele, para disfarçar, eu já vi, meu filho quando apronta, ele dá uma piscada para mim e fala assim, te amo, pai. Quando meu filho apronta, Johnny, é assim, ele olha para mim, primeiro ele olha sério, né? Aí ele me dá uma piscada, te amo, pai. E aí quando ele falou assim, eu também te amo, meu filho. Só o Espírito Santo, meu irmão, só o Espírito Santo, para eu não sair daquela cama igual um giraia, um ninja,
abrir aquela porta e dizer: vocês não vão ficar quietos, eu quero dormir. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para conduzir a educação dos nossos filhos. Nós precisamos da unção do Espírito Santo para resistir à tentação. Ei, nós estamos vivendo um tempo de perversão total no mundo. O mundo é pervertido. O mundo perdeu respeito. O mundo não está mais nem aí para os valores e princípios de uma família, por exemplo. Antigamente, não tão antigamente, mas alguns anos, quando uma mulher olhava para mim, eu, Rafael, homem, com uma aliança na mão, ela sabia: este homem tem um compromisso com alguém. Nem se dirigia a palavra de bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para mim. Hoje em dia é diferente, lamentavelmente. Os homens são tentados constantemente por mulheres que estão num desespero. E a mesma coisa as mulheres que são assediadas por homens no seu trabalho, na faculdade, de cara dura. E quando alguém diz: mas eu sou comprometido, ele ainda brinca e diz: mas eu não tenho ciúme. Por quê? Porque o mundo está perdido. O mundo, as pessoas têm sido tentadas a dar o seu jeitinho, enganar as pessoas. No mundo todos dizem: ah, mas todos fazem. E se você não quiser fazer, parece que você está errado. Você fazer a coisa certa parece que é errado hoje na sociedade que vivemos. E somente com a presença do Espírito Santo para nós conseguirmos resistir às tentações. Porque as propostas, elas são diárias. As propostas são a cada minuto, a cada instante você tem uma proposta para pecar. Você sabe muito bem disso. Nós não somos deste mundo, mas vivemos neste mundo. E não estamos envoltos de um vidro e nós estamos vivendo no nosso mundinho. Não, nós estamos vivendo nesse mundo mesmo não fazendo parte dele. E só com a presença do Espírito Santo, para quê? Para resistir à tentação. É só com a presença do Espírito Santo para sobressair no trabalho. Porque potenciais está sim. E o que vai fazer a diferença, além do potencial, é você ser ungido pelo Espírito Santo. É somente com a presença do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, que nós conseguimos servir. Ei, o que faz você vir aqui 10 anos nessa igreja? Não é seu pastor, não é esse grupo de louvor, não é essa igreja que te produz um conforto, enfim, não é isso. O que faz você voltar para este lugar há tanto tempo, ou pouco, mas que vai ficar muitos anos, não é eu, é a presença do Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. Então, se nós quisermos fazer a diferença em todas as áreas da nossa vida, o que nós precisamos, igreja? Unção do Espírito Santo. A unção é muito importante. É tão importante e, lamentavelmente, existem igrejas que pregam que a unção não é mais para esse tempo. A unção, existe um movimento muito forte no Brasil que prega, é o cessacionismo na teologia, que prega que os dons, a unção, os dons espirituais, ministeriais, as manifestações eram para o Antigo Testamento, não vale mais para hoje, isso já passou, isso não vale mais. Mas não é verdade, irmãos, não caia nesse laço. É porque o diabo sabe que se você não buscar a unção do Espírito Santo, você vive uma vida completamente limitada. O próprio Cristo falou que Deus continua ungindo. Ele fala em Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor, Jesus está dizendo isso, no Novo Testamento. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Isso é Antigo Testamento? Não. Jesus recebe a unção do Pai, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, exatamente no Novo Testamento. Para quê? Para rodar? Para profetizar? Para pular? Não. Há uma função para receber a unção. Jesus recebeu a unção para quê? Para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos cativos, para abrir os olhos dos cegos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Unção. Você precisa da unção do Espírito Santo. Diga comigo: eu preciso. Bate na mão do seu irmão e diga: você precisa da unção do Espírito Santo. Quem precisa?
Quantos precisam? Amém. Você que não levantou a mão, eu acredito que você já está cheio dele. Glória a Deus. Segundo ponto, 2 pilares que eu vou te apresentar aqui. Primeiro deles, porque algumas pessoas se sentem desqualificados para receber a unção. Ele diz: quem sou eu para receber a unção? Você é filho de Deus, amado, perdoado. Você é justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. É você. Pastor, mas eu poderia vir alguma coisa boa lá do meu bairro? Poderia eu, mais pequeno da minha família? Poderia e pode. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, porque existem muitas pessoas que não se sentem merecedoras de receber a unção. Sim, não merecemos, mas Deus, pela sua infinita graça, derrama. E a primeira coisa que eu entendo é Salmos 31:13. O próprio Davi, esse de 1 Samuel, ele diz o seguinte: ouço muitos cochicharem ao meu respeito. O que Davi está dizendo aqui? Eu ouço muita gente falando mal de mim. Você conhece alguém que fala mal de você? Não precisa nem dar o positivo aí. Eu ouço muita gente que fala mal de mim. Eu fico até com medo, Davi diz, porque o medo me domina, pois conspiram contra mim e tramam até me matar. Ou seja, eu sei que muita gente fala de mim, muita gente fala mal, fofoca, murmura, assassina a minha reputação, caluniam, difamam, nem me conhece, falam mal de mim. Davi está dizendo isso. Eu sei disso tudo. Será que eu seria alguém para Deus ungir? Sim. Deus ungiu Davi mesmo apesar disso. Por quê? Porque Deus não ouve a opinião dos outros na hora de ungir. Deus não está nem um pouco preocupado com a opinião de alguém quando Ele vai ungir alguém. Alguém, meu irmão, vou falar. Estou me soltando. Alguém disse: porque se aquele for ungido pastor na Remanescentes, eu saio da igreja. Lá é a porta, tem uma lá e 2 aqui. Sabe por quê? Porque quando eu unjo alguém aqui na igreja, não é porque é meu parente, porque é meu amigo. Eu não sou louco de fazer isso. Eu unjo aquele que Deus mandar ungir, e ponto final. E eu não estou nem um pouco preocupado com a opinião de ninguém, porque se Deus falou, Deus vai respaldar o que Ele mandou fazer. Então guarda isso, Deus não ouve a opinião dos outros. A opinião das pessoas não determina a unção de Deus na tua vida. A opinião dos outros não vai determinar o nível de unção de Deus na tua vida. As pessoas sempre vão te dar uma opinião, mas é sempre Deus que vai te dar a decisão. Eu vou repetir: as pessoas sempre vão querer te dar uma opinião, mas é sempre Deus quem vai te dar a decisão. Então, quando se trata de ungir alguém, Deus não ouve a opinião dos outros. Quantos são gratos a Deus por isso? Amém. Muitas pessoas tiveram uma opinião sobre Davi. Imagine se Samuel, ao invés de ouvir Deus, quem ele deveria ungir, ele ouvisse as pessoas. Espera aí, eu vou ungir um rei aqui. Certo, cheguei na casa do Jessé e disse: Jessé, manda entrar aí todos os teus filhos. Ô Jessé, me diz qual deles que eu vou ungir o rei aqui. Certamente, irmãos, a opinião de Jessé em referência ao seu pequeno filho que nem estava ali, seria qual? Eu tenho um piá largado lá no pasto, que está na função de pastorzinho de ovelhas, e que essa função de pastor de ovelhas é a mais desprezível aqui no meio de Israel. Ou seja, nos olhos do seu pai, Davi seria o quê? Um pastorzinho de ovelhas largado lá no pasto. Aos olhos dos irmãos de Davi, Davi é quem? Davi é um irresponsável, porque quando ele vai levar comida para os seus irmãos na batalha, ao invés dos irmãos dizerem: obrigado meu irmão por ter trazido comida para nós, eles olham para Davi e dizem: você é um irresponsável, largou aquelas poucas ovelhas do papai para vir aqui dar uma de presunçoso, para que as pessoas vejam você é exibido. Davi jamais seria consagrado aos olhos do seu pai, e muito menos aos olhos dos seus irmãos. E o rei Saul, quando viu Davi, ele olhou Davi e achou Davi um jovem inexperiente. Jamais Saul viria Davi como uma ameaça para ser o próximo rei. E o gigante Golias? O gigante Golias se ergue no 40º dia e grita: não tem homem aí em Israel para vir contra mim. Daqui a pouco vem um piá de 1,5 m, irmãos.
um piazinho de 1,5 m, cabelo ruivo, cheio de sarda, olho claro, com um cajado na mão. O Golias do outro lado olhou, começou a rir e dizer o quê? Você acha que eu sou um cachorro para você vir contra mim com pau? Quem tu pensa que é? Tu é um piazinho insignificante. Para todas essas pessoas, Davi jamais seria ungido, porque eles olhavam Davi dessa forma. Todos tinham uma opinião de quem era Davi, mas para Deus, Davi era o matador de gigantes. Para Deus, Davi era o herói da nação, era o rei de Israel. Para Deus, Davi era o ungido de Jeová. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: as pessoas podem até ter uma opinião sobre você, mas é Deus quem tem a última palavra ao teu respeito, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então, quando se trata de ungir alguém, Deus não está nem um pouco preocupado com a opinião dos outros. Nem um pouco preocupado com a opinião dos outros. Segundo, Samuel 16:7. Eu queria 7 homens aqui no altar, enquanto eu leio. Vai, rapidinho, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, eu disse 7 só, isso. Corre aqui, irmãos. Vai, 2, 4, 6. Falta 1, 7, fechou. Fica aqui atrás. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a sua grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Primeiro, Deus não quer nem saber, não quer ouvir a opinião dos outros, porque Ele não precisa da opinião de ninguém para ungir alguém. E segundo lugar, Deus nunca vai olhar o exterior na hora de ungir. Nunca Deus vai olhar o exterior. Eu sou Samuel. Quem eu sou? Sou Rafael. Eu sou Samuel aqui. Muito bem. Fica um pouco mais próximos, por gentileza. Eu acho que você é o mais alto. Você que olhou para o lado, jaqueta vermelha, dá um passo para frente. Pode vir, vem aqui do lado de cá. Eu queria que vocês, vamos fazer assim, ó, todo mundo lá no canto lá da bateria. Vai, rapidinho, vai lá, rapidinho. Ok. Eu quero o Gessé aqui, tem um Gessé? Um só, Gessé. Vem cá, o pai das crianças. Vem. Pastor Patrick, vem. Profético. Já tem 4. Eu sonhei que você estava grávida, filha. Eu esqueci de te falar. Vem cá. Não está amarrado, não. Eu esqueci de falar a verdade. Eu disse assim, agora vai nascer um timboense. Quem sabe é 3, né, dessa vez. Projetos. Está aqui o Gessé. O Gessé. O Samuel chega. Imagina a alegria de um pai receber um profeta que vai ouvir a seguinte expressão: eu vim para ungir o próximo rei de Israel. Imagina a alegria. Aí eu pergunto a ele, vem mais para frente, Gessé. Isso. Aí o Samuel perguntou a ele, cadê seus filhos? Ele disse, está tudo lá dentro. Chama eles para mim. E a Bíblia diz então que ele vai chamar os seus filhos. Quem ele chama primeiro? O maior. Vem, maior. Esse é o filho maior. Samuel olhou e disse, é o cara. Esse é o próximo rei de Israel. Baseado no quê? Baseado na aparência do rei atual. O rei atual é Saul. A Bíblia diz que não havia um homem mais bonito que ele naquele tempo. Não é pela beleza. Deixa eu terminar. A tua esposa te acha bonita, isso que vale, né? Olha aqui para mim. Samuel, ele olhou para aquele primeiro filho de Jessé e disse, é ele, por quê? Porque ele é grandão. Porque o Saul era grandão e bonitão. A Bíblia diz, eu vou reforçar, que não havia homem mais bonito que Saul na época. Claro, eu não tinha nascido ainda na igreja. Mas Saul era bonitão, era fortão e grandão. Ninguém passava do ombro de Saul, a Bíblia diz. A cabeça de todo mundo ficava no ombro, porque o Saul era grandão.
Então Samuel pensou o seguinte: quem vai ser o rei? Quando ele olhou primeiro, ele disse: é ele. E quando Samuel pensou em dizer: vou ungir esse aqui, Deus falou: não atente para a altura, porque eu não escolho pela altura. E aí ele foi chamando os outros. Vem o segundo, vem. Samuel olhou, avaliou. Terceiro, aí já tem terno de rei, ó. Isso. O quarto foi vindo. O quinto, o sexto, o sétimo. Ok. Naquele momento, Saul começou a olhar todos eles e Deus falou a Samuel, e disse: chama o próximo. Chama o próximo. Aí Samuel olhou para Jessé e disse assim: tem mais alguém? Ele disse: tem mais um. Mas tem certeza que é para chamar ele? Pode chamar. Irmãos, desses 7 camaradas que estavam ali diante de Samuel, se fosse Samuel que fosse escolher e não fosse a voz de Deus falando ao coração dele, quem dos 7 ele escolheria? Quem? Ó, o papai puxa saco, João. Depois não tem filho favorito, né? Quem ele escolheria? Quem acha que é o primeiro? É o primeiro. Porque ele ia medir pela altura, todos eles. E ele dizia assim: ó, esse aqui é mais alto. Eu vou chamar ele. Dá um passo para frente. Ok. Se fosse as meninas de Israel. Não, nós não vamos fazer isso aqui, né, gente? Se fosse as meninas de Israel, quem elas escolheriam? Não aqui, mas lá, quem elas escolheriam? O mais bonito, com certeza. Quem vai ser o rei de Israel? Todas as meninas iriam olhar e dizer assim: ó, aquele ali, nossa, aquele ali é um gatão. Esse ali é o gatão. Se fosse o povo que ia escolher, quem eles iriam escolher? Certamente o mais forte. Essa era a visão, a opinião que as pessoas tinham. Mas Deus, Ele não escolheu o mais alto, Ele não ungiu o mais bonito, Ele não ungiu o mais forte. Deus ungiu aquele que tinha um bom coração. Eu sei que esses homens aqui têm bons corações. E se Deus fosse escolher, não seria pela formosura, ou pelo tamanho, ou pela força, mas por causa do coração de vocês. E é isso que Deus procura. Obrigado, queridos, vocês podem descer. Vamos aplaudir. Em nome de Jesus. Guarda isso, guarde isso. Deus sempre está muito mais interessado no seu coração do que na sua aparência. Repete, pastor. Deus sempre está muito mais interessado no teu coração do que na tua aparência. Nós vivemos um tempo de culto ao corpo. Nunca se falou tanto sobre narcisismo como nós estamos falando nesse tempo. Tem muita mulher cuidando muito do corpo, mas não cuidando do coração. Tem muito homem buscando o corpo ideal, mas não tem cuidado do seu coração. Eu não estou fazendo uma apologia aqui, eu não estou dizendo que você não pode. Claro que pode, deve, e não há nada de errado nisso. Eu vou fazer um procedimento estético, pastor, eu vou colocar umas próteses. Pode colocar, só lembra que naquele dia vai ficar. Pluf, pluf, acabou. Você sobe, ficou. Júlio, puf. Entendeu? O jubileu vai ficar, Júlio. Vai ficar. Olha aqui para mim. Vai ficar, tá? Eu não estou dizendo que você... Se não virar meme. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. É importante sim. Não há nada de errado em você cuidar do seu corpo, desde que você não cuide mais do seu corpo do que você cuida do seu coração. Tem que cuidar do coração. Tem muita gente que pelo coração tem perdido a vida. Meninas lindas, homens bonitos, que têm se suicidado porque não têm cuidado do seu coração. Então guarda isso em nome de Jesus. Quando o profeta Samuel ungiu, a Bíblia diz que veio grande poder sobre Davi. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Preste muita atenção. Davi recebe grande poder.
ele foi empoderado, a unção estava sobre ele e ele já saiu para reinar, sim ou não? Não. Ele já foi rei? Não. O que ele voltou a ser? O quê? Pastor de ovelhas. E sabe o que eu aprendo aqui? Há um momento na tua vida em que a tua posição não vai esmagar a unção. O que é isso, pastor? Davi estava na posição de pastor de ovelhas, mas já tinha sobre ele uma unção de rei. Quando um profeta se levantou e liberou uma palavra sobre a minha vida, eu fui ungido naquele dia, eu recebi essa palavra, eu serei um pastor. Domingo eu recebi essa palavra, mas na segunda-feira eu voltei na empresa onde que eu trabalhava. Eu lembro que um dia eu estava no refeitório, e uma irmã do departamento de compras, ou financeiro, não lembro, ela chegou para mim e falou assim: Rafael, posso te fazer uma pergunta? Eu disse: pode. É verdade que você vai ser pastor? Sim. Eu falei para ela: quem falou? Deus. Ela disse: então o que você está fazendo aqui na Germer? Eu disse: eu estou aqui porque aqui é a minha função nesse momento, mas essa função não vai esmagar a unção que está na minha vida. Eu vou ser pastor. No momento certo, na hora certa, Deus vai me separar para ser pastor. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Deus já te ungiu. E não importa qual é a função que você está exercendo, vai chegar um momento que essa unção que Deus derramou sobre a tua vida vai se manifestar com poder em nome de Jesus. Quando é que manifesta na vida do Davi? Só no capítulo 17. No capítulo 16 ele recebe e volta a pastorear as ovelhas do pai dele. Mas no capítulo 17, meu irmão, sempre tem um capítulo 17 na nossa vida. Sempre há. Quando você pensa: fui ungido e agora o que eu vou fazer? Eu não faço nada nessa igreja. Eu fui ungido e eu estou aí no banco. Calma, cocada. Calma, a tua hora ela vai chegar. Em algum momento, Deus te ungiu. E se foi Deus que te ungiu, não se preocupe, um momento vai chegar. Estás no capítulo 16, faz bem feito o capítulo 16, porque de repente vai chegar o 17, quando Deus vê você fazendo bem o 16. Davi ficou cuidando das ovelhas do seu pai, e ele não ficou soberbo não: agora eu sou o pastor, agora eu sou o rei, agora eu sou o rei. Ovelhas, olhem para mim porque agora eu sou rei. Não, Davi continuou amando as ovelhinhas, aquelas que fugiam, ele ia atrás. Ele continuou tratando com o mesmo respeito, o mesmo zelo e amor que ele tinha. E isso moveu o coração de Deus. Na verdade, o coração de Deus já havia sido movido pelas atitudes de Davi. E aí vem o capítulo 17, o papai chama ele e diz o quê? Leva comida para os irmãos na batalha. E o menino vai lá e leva comida para os irmãos. E a Bíblia diz que quando ele chega lá no capítulo 17, havia um gigante. Alguns estudiosos dizem que eram 3,20 metros, outros 2,70, não importa, eram 3 metros mais ou menos. E você sabe muito bem que Davi atira uma pedra e derruba aquele gigante, e depois com a espada do gigante ele corta a cabeça do gigante. Ele destrói, ele derrota o Golias. A unção que vem sobre a tua vida em nome de Jesus é uma unção para você derrubar gigantes. A unção que está vindo sobre a tua vida, eu sei que tem gente pegando essa palavra, é para que você nessa nova temporada viva o que você nunca viveu antes em nome de Jesus. Quem é que matou gigante antes de Davi? Ninguém. Foi inédito, foi a primeira vez na história de Israel que alguém matou um gigante. E depois outros foram mortos. Por quê? Porque ele abriu o caminho para que outros matassem seus gigantes também. Ou seja, a unção que Deus está liberando sobre a nossa vida neste culto de ceia é para você derrubar gigantes e viver o que você nunca viveu antes em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Quando Davi recebe a unção do Espírito de Deus sobre na vida dele, 3 resultados, e eu vou encerrar com isso. Primeiro, o primeiro resultado na vida de Davi foi poder, grande poder. Somente grande poder para um garotinho de 1,5 metro conseguir arremessar uma pedra com tal força para derrubar um gigante de 3 metros. Não é qualquer um que derrubaria com uma pedrada. Na verdade, somente alguém que estava cheio da unção e do poder do Espírito Santo. E mais, a Bíblia diz que Davi não só derrubou o gigante, mas ele pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. E sabe o que eu aprendo aqui? Que não é suficiente derrubar o gigante,
você tem que ter certeza que ele foi anulado e morto na tua vida. Esse gigante na tua família, esse gigante nas tuas finanças, esse gigante nas tuas emoções, na tua saúde, você não vai só derrubar ele, você vai anular ele. Nunca mais isso vai acontecer na tua família, nunca mais isso vai acontecer na tua casa, nunca mais isso vai acontecer na tua empresa, nunca mais isso vai acontecer nos teus negócios. Não basta derrubar, porque se você só derrubar, amanhã depois ele se recupera e volta. E tem muita gente que vive problema cíclico. Vive um ano, passou, daqui a pouco voltou o mesmo problema de novo. Daqui a pouco o mesmo problema de novo. E você observa, o comportamento dele foi o mesmo. Ele não mudou, ele não alterou, ele não anulou, ele não matou de vez esse gigante na vida dele. Você não vai apenas derrubar gigante, eu estou profetizando. Você vai matar o gigante em nome de Jesus. Agora, além de ter força para lançar a pedra, Davi também tinha que ter força para erguer a espada. Eu estou falando de um homem de 3 metros de altura, cuja espada tem mais de 1,5 metros, e essa espada forjada no aço, no ferro da época, ou seja, tinha mais de 70 quilos essa espada. Como que um garotinho de 1,5 metros, com 50 quilos, nem tinha talvez, conseguiria levantar uma espada de 70? Levantar talvez até conseguiria, mas como ele conseguiu erguer ela e cortar a cabeça do gigante? Somente uma pessoa empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, a Bíblia é tão rica em detalhes que às vezes nós passamos despercebido dessas coisas. Davi cortou, por quê? Porque ele tinha o poder de Deus. Eu sei o que é ter 50 quilos e eu sei o que é levantar algo maior que seu peso. Eu trabalhei numa loja de materiais de construção, eu era vendedor. E quando eu vendia um produto, eu tinha que ir lá no carro entregar para o cliente. Era diferente o sistema. Hoje tem todo o almoxarifado, tem toda a expedição que faz isso. E eu vendia um saco de cimento, eu tinha 48 quilos. Hoje eu sou gordo, comparado com aquilo lá. 48 quilos. Meu irmão, o terno dava 2 voltas. Nossa lua de mel, minha esposa pensou que foi o crucifixo que caiu nela. Magro, esqueleto, pastor Patrick, esqueleto. E aí... vendia um saco de cimento e tinha que ir lá no carro carregar a Ana o saco de cimento. O que eu fazia? Eu abraçava o saco de cimento. Por quê? Meu Deus, você está pensando a cena, né? É bom nem pensar, irmão. Mas tinha que carregar, tinha que dar um jeito. Alguns eram generosos, eles diziam, deixa que eu te ajudo. E eu dizia, glória a Deus. Mas alguns não me ajudavam. E aí eu tinha que carregar o saco de cimento. Só pior ainda quando eu perguntava para o cara e dizia assim, ó, o senhor pode encostar o carro ali no depósito? Ele dizia, não, traz aqui na frente. Meu Deus. Eu grudava naquele saco de cimento, você ia carregando ele, todo arcado. Meu Deus, parecia que eu ia morrer, irmão. Você está rindo porque não foi você. 48 quilos carregando 50. O Davi com 50, ele vai carregar 70, uma espada. É só alguém empoderado. No meu caso foi a minha força, né? Mas não foi. Irmãos, poder de Deus faz você fazer coisas que você não fazia. Já tem gente recebendo. O poder de Deus que está sendo liberado pela unção do Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite vai fazer você fazer coisas que humanamente falando você não faria. E no final você vai dizer, foi Deus. A unção de Deus na tua vida vai fazer você atender muito mais clientes que você atenderia. A unção de Deus na tua vida, quando encerrar o dia, você vai olhar e vai dizer assim, ó, meu Deus, só por Deus eu vendi tanto pudim. Só por Deus. Diga comigo, só por Deus. Mais alto, diga só por Deus. Então a primeira coisa, poder. Eu quero declarar poder sobre a tua vida. A segunda coisa importante que nós vemos no livro de Samuel é precisão. Davi, quando ele foi ungido, ele não recebeu somente força para derrubar o gigante. Ele recebeu direção. Ele recebeu precisão. A roupa de Golias, a sua armadura era fechada do alto da cabeça à planta dos pés. Na frente do Golias estava um escudeiro protegendo ele, com uma espada estendida 7 metros à frente, cuja a ponta dessa espada tinha 7 quilos. E ainda por cima ele estava com a sua espada na mão e afrontando Davi.
o Davi atira a pedra e atinge aonde? No único lugar da armadura de Golias que havia uma vulnerabilidade. A cabeça, o capacete de Golias tinha uma fresta suficiente para entrar essa pedra. Quem é que acertou essa pedra, irmãos? Você não está achando que foi o Davi na sua experiência de matar o urso, o leão e atirar de funda, né? Quando Davi atira a pedra, a unção que estava nele deu direção, deu precisão e acertou exatamente na cabeça do gigante, e o gigante caiu. Se prepare, porque Deus vai te dar um tempo de precisão. Não entendi, pastor. Presta atenção. As decisões, tem muita gente aqui que tomou decisão e só se deu mal. E Deus está te dizendo hoje, fica tranquilo, filho, porque hoje eu estou te dando unção para você tomar as melhores decisões da tua vida em nome de Jesus. Você não vai mais errar o alvo. Se você for cheio do Espírito Santo, se a unção de Deus estiver na tua vida, você não erra mais o alvo. Agora, por último, eu vou orar por você, e é interessante que quando a Bíblia diz em 1 Samuel 17, o final da história de Davi e Golias, é que Davi, em nenhum momento, Golias encostou um dedo em Davi. Depois da batalha, Davi não saiu, aliás, ele saiu sem nenhum arranhão da batalha. Sabe o que é isso? Quando você é ungido, você é protegido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Quem é ungido, irmão, pode passar até pelo vale da sombra e da morte. Quem é ungido, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não és atingido. Porque Davi não sofreu um arranhão? Por que Davi, o Golias não tocou um dedo nele? Por quê? Porque Deus o protegeu. É importante ter o poder? Sim. É importante ter a direção, a precisão? Sim. Só que é inútil se você não for protegido por Deus. Você pode ser a pessoa mais poderosa, você pode ser a pessoa que mais tem precisão, mas se Deus não guardar a tua entrada e a tua saída, nós estamos vulneráveis em todos os momentos. Nós precisamos da proteção, e quem te dá a proteção é o Senhor, e hoje Ele quer nos ungir, Ele já está nos ungindo com essa palavra, e vamos sair daqui com essa unção. Qual é a unção, pastor? Essa unção de apoderamento, essa unção de precisão, e essa unção sabendo que o Senhor está cuidando da nossa vida, da nossa família, dos nossos negócios. Só quem crê diga amém. Fica de pé, aplauda bem forte ao Senhor.